Vem cá, me responde uma coisa. Você já deixou de ser você mesma dentro de um relacionamento? Se sim, senta aí que esse vídeo é para você. Eu vou te falar aqui alguns sinais de autoanulação, de que você já está se anulando dentro desse relacionamento, e isso mostra que você está vivendo uma dependência emocional. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos e independência emocional e já atendo mulheres há 9 anos. Então, se já deixou de ser você dentro de um relacionamento, sabe, você está ali, mas parece que você já não é mais a mesma pessoa, já não tem mais aquela espontaneidade. Você pensa muito mais antes de falar, você evita certos assuntos, você engole algumas coisas que te incomodam, inclusive. Sabe aquela sensação de pisar em ovos? E aí, aos pouquinhos, você vai se adaptando. Se isso já aconteceu com você ou está acontecendo agora, é importante que você saiba que isso é já um movimento de autoanulação. E é interessante que isso não acontece da noite para o dia. Você não acorda assim pensando, ah, hoje eu vou me anular por essa pessoa. Na verdade, isso é um processo que vai acontecendo aos pouquinhos. E talvez você seja a pessoa que tem feito esse processo de autoanulação há muitos anos e talvez até em antigos relacionamentos, talvez isso seja um padrão que você encontra de se relacionar, de sempre se anular nos seus relacionamentos. Talvez você já nem sabe mais quem é você, quais são as suas opiniões, quais são os seus sentimentos, quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades. Então, eu vou te falar aqui nesse vídeo quais são os principais sinais dessa autoanulação. Primeiro sinal, você pensa demais antes de ser você. Você começa a se observar o tempo inteiro, não no intuito de repente se tornar uma pessoa mais presente, não no intuito de repente melhorar algum ponto que realmente é importante, mas se observar com medo, aqueles pensamentos que vêm. O que será que eu falo agora? Será que se eu falar isso vai incomodá-lo? Vai desagradá-lo de alguma forma? Será que se eu falar isso ele vai gostar? Será que ele não vai se afastar de mim? E aí você trava, você não fala mais o que pensa, o que sente, você já não age mais como agiria naturalmente. Então você começa a se moldar para não desagradar. E nesse processo, quando você começa a ficar com medo de ser você, você deixa de ser espontâneo. E isso aos pouquinhos vai se tornando pesado e vai causando uma grande angústia. Então observa se você já não está sentindo uma certa tristeza, uma certa tensão, uma certa angústia ao estar ao lado dessa pessoa. Sinal número 2, você aceita coisas que antes não aceitaria. Sabe aquele limite que você tinha? Aquele limite que você dizia assim, isso aqui eu jamais aceitaria. E aí, quando você se vê, você está aceitando. Muitas vezes você aceita a falta de atenção, a falta de respeito, a falta de clareza, mas você entra naquele lugar de ficar justificando, sabe? De, ah, hoje ele teve um dia difícil. Ah, é porque não foi nada demais. Ah, é porque ele é assim mesmo. Ah, porque ele teve uma infância difícil. Ah, eu acho que é eu que sou chata mesmo. Acho que eu que faço drama mesmo. E veja bem, na verdade, você só está diminuindo o problema para evitar uma possível confusão, uma decisão sua, um posicionamento que você precisa ter dentro do relacionamento, mas você não faz isso para não desagradar. Sinal número 3, isso aqui é muito perigoso. A sua vida ela começa a girar em torno dele. O seu humor depende dele. Então, se ele tá bem, você tá bem. Bem. Se ele tá mal, se ele some, você já desmorona, você já fica ansiosa, já começa a ficar aflita e às vezes se sentindo culpada, achando que talvez você tenha feito alguma coisa, talvez seja culpa sua. E aí, aos poucos, você começa a deixar as suas coisas de lado, seus amigos, sua rotina, seus planos, tudo começa a girar em torno daquela relação. E sem perceber, você vai se afastando de você mesma. Sinal número 4, você sente, mas você
não fala. Você costuma guardar tudo para você. Você percebe algumas coisas, mas você vai engolindo seco, sabe? Você sente quando algo não tá certo, mas você não consegue mais falar, não consegue se posicionar, não consegue se expressar. Então você vai guardando, você vai evitando, finge que não viu, passa pano para muitas coisas. E talvez você já esteja naquele lugar de se sentir culpada, sentir que não é o suficiente. Por isso que você vê certas coisas e acha que é culpa sua e que você tem que suportar tudo. Porque no fundo, você tem medo da reação dele, tem medo de ele se afastar de você ficar sozinha, de você se separar. E aí você escolhe o silêncio. Mas o silêncio, ele custa muito caro. Toda vez que você se cala, você se abandona, você se anula. Sinal número 5. Você começa a se sentir menos, você começa a se sentir sem valor, você começa a duvidar de você, da sua percepção, do que você sente, do que você merece, você passa a se comparar mais, você começa a se diminuir e começa a pensar coisas do tipo: talvez eu realmente esteja exagerando, talvez eu estou pedindo demais, talvez o problema seja eu. E não é que você é o problema, não é que você está pedindo demais, na verdade você só está acostumada com menos. E inclusive eu atendi uma paciente na semana passada que ela chegou para mim e falou que ela estava com saudades dela mesma, de quem ela era. Veja, não é que ela estava com saudade dele, ela estava com saudade de quem ela era antes desse relacionamento. E veja bem, se você está também com essa sensação de saudade de si, esse é um sinal claríssimo de autoanulação, de que você está se abandonando dentro desse relacionamento. E você precisa entender, você não se anula porque você quer se anular. Você se anula porque você tem medo de perder, medo de ficar sozinha. Então é como se inconscientemente você falasse assim para si mesma: eu vou me diminuir, mas pelo menos eu não vou perdê-lo. Só que você perde muito, porque você perde você mesma e nenhuma relação vale isso, nenhuma. Relacionamentos não foram feitos para você se perder de si, para você se anular, para você se diminuir, e sim para você expressar o que há mais de belo em você. E se você precisa se diminuir para alguém ficar, essa pessoa ela não tá ficando por quem você é, e sim por quem você virou. E você precisa parar de se perguntar: ai, como que eu faço para agradar mais ele, para ele gostar mais de mim? E começar a se perguntar: por que que eu tô aceitando isso? E essa pergunta é para te tirar do olhar do outro e voltar o olhar para você. E se você se identificou com algum desses sinais, pare de ignorar. Você não merece viver assim. Você não precisa se diminuir para alguém te amar, para alguém ficar ao seu lado. E se você sente que não consegue sair disso sozinha, saiba que existe um caminho de reconstrução emocional, de autonomia emocional. E é justamente isso que eu trabalho no meu acompanhamento individual. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você agendar uma sessão individual comigo. E se você se identificou com esse vídeo, escreve aqui nos comentários relatando um pouquinho mais do que você está passando. Quem sabe eu não traga um vídeo falando especificamente do seu caso para te ajudar ainda mais. E se você não é inscrita, já se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.